Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento aos nossos estudos de química, né, como nós já falamos sobre o átomo, né, a evolução do átomo, as primeiras teorias atômicas, agora, a partir de agora, nós vamos começar a preparar para estudar a tabela periódica. Mas para estudar a tabela periódica, nós precisamos saber alguns requisitos para encontrarmos determinados elementos químicos na tabela periódica, né? A tabela periódica não é simplesmente uma folha que eles pegaram os símbolos de todos os elementos químicos e jogar lá a esmo, não. Bom, uma das maneiras que possibilitou, né, a construção da tabela periódica foi separá-los em grupos. E 3 grupos básicos, né, mais simples para nós estudarmos por enquanto, de elementos químicos que vão ser encontrados na tabela periódica, são os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Vamos ver cada um deles, é muito fácil. Os isótopos são átomos que têm o número de prótons iguais. Lembra o prótons, né? Carga positiva que fica lá no núcleo do átomo. O número de prótons também determina o número atômico do átomo, tá? Então, quando eu falo que o átomo A é isótopo do B, significa que eles possuem o mesmo número atômico, ou seja, eles possuem a mesma quantidade de prótons, tá? Só que nessa classificação de isótopos, isóbaros e isótonos, existem algumas regras, algumas leis, né? Por exemplo, os isótopos são átomos com o mesmo número atômico, mas com número de massas diferente, tá? Então, isótopos, números atômicos iguais, número de massa diferente. Como que eu encontro o número de massa? Para me encontrar o número de massa, eu vou somar a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo do átomo, mais a quantidade de nêutrons. Prótons mais nêutron dá número de massa. Então, os isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, diferente número de massa. Isóbaros. Os isóbaros é o contrário dos isótopos. Tá? Por que é o contrário? Porque eles vão ter o mesmo número de massa, mas vão ter números atômicos diferentes. Lembra como que eu encontro o número de massa? Próton mais nêutrons, né? Próton mais nêutron, número de massa. O número de massa é representado pela letra A maiúscula, número atômico representado pela letra Z maiúscula. Então, isóbaros, número de massas iguais, números atômicos diferentes. Os isótonos. Bom, os isótonos é um caso à parte, é um caso, né, diferente dos dois primeiros. Nos isótopos, número atômico igual, número de massa diferente. Nos isóbaros, número de massas iguais, números atômicos diferentes. Nos isótonos, número de massa diferente, número atômico diferente, igual número de nêutrons, tá? Então, nos isótonos, número atômico diferente, número de massa, aí um rim aqui, número de massa diferente, número de nêutrons iguais. Agenor, como que eu encontro o número de nêutrons? É muito simples. Você vai pegar o número de massa menos o número atômico. Então, aqui eu tenho o átomo A, 15 de massa, 10 de número atômico. Vou pegar, subtrair, massa menos número atômico. 15 menos 10, 5. O átomo B, número de massa 20, número atômico 15, tá? Então, 20 menos 15, 5. Tá vendo, ó, que aqui, ó, número atômico, número de massa dos dois diferente, número atômico dos dois diferente, igual ao número de massa. Isso aqui são isótonos. Tá? A representação no elemento químico vai ficar assim, ó, do lado esquerdo, abaixo,
número atômico. Do lado direito, acima, no elemento químico, número de massa. Tá? Então, lembrando, isótopos, mesmo número atômico, diferente número de massa. Isóbaros, mesmo número de massa, diferente número atômico. Isótonos, diferente número atômico, diferente número de massa, iguais números de nêutrons. Bom, e como que a gente vai separar isso, gente? Vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês verem. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui quatro átomos diferentes aqui, ó. Tá? O átomo A, B, C e D. Aqui embaixo, número atômico, aqui em cima, número de massa. Aí eu quero que vocês falem para mim quais são os átomos que são isótopos entre si, quais são os átomos que são isóbaros entre si, quais são os átomos que são isótonos entre si. Bom, vamos começar pelo mais fácil. Qual é o mais fácil? Descobrir aqueles que têm o mesmo número atômico, aqueles que têm o mesmo número de massa, né? Isótopos e isóbaros. Tá. O átomo A tem número atômico 20. O B, 40. Então, o B não é isótopo de A. O C, 20 número atômico. Então, A e C já são isótopos. 80 de número atômico de D. Então, os isóbaros aqui são o átomo A e o átomo C. Isóbaros iguais, diferente número atômico, iguais número de massa. Então, eu vou olhar aqui em cima, ó. 35, 55, 40, 100. 20, 40, 20, 80. Tem algum aqui que tem número de massa igual? 35, 55, 40, 100. Não tem. Então, nesses átomos aqui, eu não tenho nenhum que seja isóbaro. Bom, mas vamos melhorar isso aqui, então, para a gente entender, para vocês entenderem melhor. Vamos colocar mais um átomo aqui. O átomo E, que vai ter número de massa 55. E número atômico, vamos colocar 60. Tá? Só para vocês entenderem, gente. Então aqui, olha, agora eu tenho aqui, ó, 35, 55, 40, 100, 55. Então, o átomo B e o átomo E tem o quê? Tem o mesmo número de massa e diferente no número atômico. Então, o átomo B e o átomo E são o quê? Isóbaros entre si. Então, B e E. Isótonos. Os isótonos, eu vou procurar o quê? Vou procurar os que têm o mesmo número o quê? De nêutrons, tá? Mais diferente número de massa e diferente número atômico. Então, olha aqui, ó. 35 menos 20, 15. 55 menos 40, 15. 40 menos 20, 20. 100 menos 80, 20. 55 menos 60, aqui foi um exemplo muito rápido, né, gente? Então aqui deu errado, que vai dar número negativo. Existe átomo com número de massa negativo? Sim, mas não é isso tudo, não é para nós agora. Então agora vamos ver quais que tem os mesmos números, quais que são isótomos. Olha, 15, 20, 20. Então, os átomos A e B são isótonos entre eles, porque diferente número de massa igual ao número atômico, diferente número atômico igual ao número de nêutron. E o átomo C e D. Por quê? Diferente número de massa, diferente número atômico, iguais em número de nêutron. Tá bom? Então, espero que tenha dado para vocês esclarecer um pouco aí. Mais tarde vou estar postando
o material de vocês dessa semana junto com esse vídeo. E lá tem um exemplozinho lá, tentem fazer. Vocês podem imprimir e pregar a folha no caderno ou podem copiar, tá ok? Bons estudos a todos.